A vida, segundo Ariano Suassuna, nos condena a esse destino inevitável, a morte, e o único mal irremediável. Nós entendemos isso, mas a forma como lidamos com esse destino varia consideravelmente. No Oriente, por exemplo, a- a- as pessoas costumam ver a morte como uma transição natural. Já no Ocidente, a percepção é como um fim sombrio a ser evitado. Desde a era do Paleolítico Superior, as mudanças na percepção da morte trouxeram descobertas sobre a finitude humana, despertando uma angústia profunda, como trouxe Alain. A consciência da própria mortalidade levou as pessoas a esconder essa condição, destacando a dificuldade de aceitar. E essa busca incessante por reconhecimento e afirmação da identidade de estar vivo. Na antiguidade, antes mesmo do cristianismo, as sociedades elas já praticavam seus rituais funerários para, de certa forma, controlar um pouco essa coisa que a gente não compreende tão bem, que é a morte. E apesar de familiarizados com a ideia, os antigos eles temiam a proximidade com os mortos, adotando assim práticas para afastá-los, revelando um julgamento moral sobre o papel da morte nessa sociedade. Os cultos funerários, eles homenageavam os falecidos e buscavam evitar o seu retorno para que não perturbasse ou assustassem os vivos. A separação entre os vivos e os mortos eram e é ainda, né, evidenciadas pelos cemitérios, fora das cidades. Visava manter a ordem e a pureza dos espaços dos vivos, afastando a presença da morte para os locais específicos e de convivência social. Já na Alta Idade Média, que situada entre a queda do Império Romano e o início do Renascimento Europeu, a morte já era vista como um ato coletivo, celebrado por cerimônias solenes e simbolizando a solidariedade do indivíduo com a sua linhagem e também com a comunidade. O corpo, o processamento da morte, incluindo os cuidados com o corpo, estava sob o controle dos próprios indivíduos. Com o deslocamento do processamento da morte do coletivo para o individual, durante conversões, penitências e crescente individualismo da sociedade, diante do apego à vida, houveram mudanças dos costumes, das ideias e do imaginário em relação à morte, levando a uma inversão na representação da morte, afastando-a do controle familiar para um estado que gera angústia e medo. A morte nos lembra das limitações humanas diante do universo natural. Hoje ela é escondida e silenciada, considerada prematura e muitas vezes acidental, ocultada na doença ou no acidente, refletindo o aumento da expectativa de vida e da dinâmica da sociedade capitalista. A constatação de que a morte é inevitável está encoberta pelo esforço em adiá-la, seja pela medicina ou pela dinâmica da sociedade.